Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor. Eu espero em Sua palavra. Hosana ao Senhor. Vem, me salva. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele mesmo despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritavam de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostravam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos acompanhando as palavras de Jesus todos os domingos neste ano de 2020 por meio do evangelista São Mateus. Mateus, ele escreve o seu evangelho à sua comunidade, composta por judeus convertidos ao caminho de Jesus Cristo, que desejavam ser discípulos de Jesus e segui-lo. E nesse contexto é que ele nos mostra aquilo que Jesus ensina, suas palavras. Vários são os discursos de Jesus no evangelho de Mateus. Nos lembramos há alguns meses do Sermão da Montanha, aquele longo discurso de Jesus, o seu programa de vida, que torna-se como nós mesmos aprendemos o nosso programa de vida, daqueles que são discípulos de Jesus. Vimos há alguns domingos Jesus que contava as parábolas do reino dos céus, e a semana passada vimos Jesus multiplicar os pães para a multidão. Jesus fica sabendo da morte de João Batista, vocês se lembram? E aí ele quer ir para um lugar deserto, ele entra no barco com os discípulos, a multidão vai seguindo pela terra e todos se encontram naquele lugar deserto quando Jesus vê a multidão e sente compaixão. Ele toma os 5 pães, 2 peixes, dá graças e distribui. Todos ficam satisfeitos. Queridos irmãos, nós somos aqueles que seguem com Jesus. Somos aqueles que são alimentados pela sua palavra, pela sua presença, pelo pão da Eucaristia que alimenta nossa alma e nossas vidas. E somos também os discípulos chamados a levar o pão. Jesus nos disse a semana passada: não é preciso mandá-los embora, dai-vos vós mesmos de comer. O reino dos céus, ele passa por nós. Ele não é algo que cai do céu nas nossas mãos. Ele é sim algo que é nos dado pelo Senhor para que nós o construamos com Ele e pela sua graça. Hoje Jesus despede as multidões, os discípulos vão à frente, a travessia ao contrário, vão pelo mar da Galileia. Jesus vai ao monte para rezar. Lembremos-nos que ele já tinha saído para rezar a sós, logo após a morte de seu primo João Batista. E aqui vemos esta imagem do barco onde estão os discípulos atravessando o mar, o vento que era contrário,
às 3 horas da manhã eles continuam lá e o vento contrário àquilo que os discípulos buscavam fazer. Esta imagem tão cara, lembrada pelo Papa Francisco logo no início da pandemia, quando ele, de modo tão profundo e emblemático, rezou na Praça de São Pedro vazia, naquele dia chuvoso, há vários meses, deu a bênção do Santíssimo para todos nós, para toda a Igreja, nos lembrando que estamos no barco do Senhor, juntos, e que Ele está conosco. Cá estamos nós com esta imagem. O mar é símbolo do mundo e seus perigos, o barco é sempre a Igreja de Cristo, os apóstolos, os discípulos do Senhor ali estão e remam contra a força do vento, das águas. E a intervenção de Deus em nosso favor, ela muitas vezes nos assusta. Jesus vem caminhando sobre as águas, os discípulos o veem, eles gritam de pavor, imaginem. Além da tempestade, ainda há um fantasma caminhando sobre as águas. E Jesus diz aquela frase que somente Ele diria nesta hora: coragem, sou eu, não tenhais medo. Eu não sei se nós nos acalmaríamos com essas palavras, no meio de uma tempestade, vendo alguém como um fantasma dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Mas insistentemente a voz do Senhor, em meio às nossas tempestades, chega até nós. A tempestade que tenta afundar o barco da Igreja hoje, nós continuamos a ver o Senhor que vem em nossa direção, nos dizendo: coragem, sou eu, não tenha medo. Além desta pandemia e de todas as incertezas que ela nos traz, eu não sei quais são as tempestades que você tem enfrentado. Quais são os perigos que têm te ameaçado. Nós que tanto medo temos, pois de fato este ano perdemos o controle praticamente de todas as coisas, nós somos chamados pelo Senhor, que grita: coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro toma coragem e diz: se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E como se a loucura não estivesse completa, Jesus diz: vem. E acontece. Pedro caminha sobre as águas. Ele desce da barca e começa a andar sobre a água. Ele vai em direção a Jesus, esse é o texto. Nós podemos somente imaginar a imagem de Pedro com os olhos fixos em Jesus, caminhando sobre aquilo que mais trazia medo, sobre aquelas águas agitadas. Mas como o vento era forte, Pedro tem medo. Ele começa a afundar e se volta ao Senhor. Ele não volta para a barca, ele se volta ao Senhor. Senhor, salva-me. O reconhecimento de que Cristo é o ungido de Deus, o enviado de Deus, o Kyrios. Senhor era a palavra usada para o próprio Deus, Adonai, aquele que viria, aquele que pode nos salvar. Pedro reconhece que Ele é Jesus. Salva-me. Jesus estende a mão. Primeiro, segura Pedro e diz: homem fraco na fé, por que você duvidou, Pedro? Você consegue. Os dois voltam ao barco e o vento se acalma no mesmo instante. E aí eles se prostram no barco diante do Senhor e dizem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Sim, a proclamação da presença messiânica de Cristo, Ele é ungido de Deus, o próprio Senhor, Deus, Filho de Deus, no meio de nós. Eles experimentam a presença do Senhor quando tudo dizia ao contrário. Pedro vai além, ele quer ser como o seu Senhor, caminhando sobre as águas deste mundo. Sim, talvez sejamos chamados a isso. Nós somos chamados a esta coragem, mas é preciso saber que nossos olhos devem estar fixos nele. Quão é difícil nestes tempos, quando nós perdemos tudo de vista, quando há tanta escuridão ao nosso redor.
O Senhor está conosco. Hoje vimos sua manifestação no livro de Reis, quando Elias vai ao Monte Horebe, ao Monte do Senhor, entra numa gruta, passa lá à noite, o Senhor diz para que ele esteja do lado de fora na porta, pois o Senhor passaria. Aí vem um vento forte que quebra as rochas e o Senhor não está lá. Um terremoto, o Senhor não está lá. Um vento forte também, o Senhor não está lá. O fogo e lá não está o Senhor. Mas quando a brisa suave vem, Elias sabe que é o Senhor, cobre seu rosto e vai ao encontro do Senhor. Em meio a tudo isso, que sejamos capazes de descobrir que o Senhor aqui está, que Ele não nos abandona, que Ele vem acalmar as tempestades das nossas vidas, que Ele está neste barco conosco e que a calmaria virá com a sua graça. Peçamos que Ele nos ajude, Ele, plenamente homem, como nós, plenamente divino como Deus, não nos abandona, nos une ao Senhor dos céus e da terra, ao nosso Pai, ao seu Pai. Hoje celebramos os Dias dos Pais no Brasil. Em Portugal celebramos dia 19 de março, aqui nos Estados Unidos é outra data, que eu não me lembro bem, mas no Brasil celebramos hoje, segundo domingo de agosto. Semana passada pensamos na vocação dos padres, né? Dia do Padre, primeiro domingo de agosto. Hoje lembramos a vocação da paternidade e pedimos por todos os nossos pais, que tantos tão inseguros estão. Nós chamamos a Deus de Pai, conhecendo a imagem e semelhança, reconhecendo nos nossos pais, nesses que são chamados a nos amar, nesses que deram suas vidas por nós, que muitas vezes tiveram defeitos, que muitas vezes até nos atrapalharam, mas por eles nós rezamos. E rezamos também por todos aqueles que hoje são pais, que hoje têm essa sublime missão. Que o Senhor nos abençoe a todos. Nós todos temos um Pai nos céus e Ele nos ama, Ele está conosco, Ele jamais nos abandona. Queridos